Encontraram um corpo na floresta. Essa foi a primeira frase que Lucas ouviu do seu melhor amigo, Felipe, quando os dois se encontraram pela primeira vez depois das férias. As aulas deveriam voltar naquela primeira semana de agosto, mas com a morte violenta de uma professora, os alunos do ensino médio ganharam mais alguns dias em casa. Disseram que ela havia sido atacada por algum animal feroz, talvez uma onça, apesar de ser tão difícil que esses animais chegassem tão perto da cidade. A perícia, de qualquer forma, ainda não tinha chegado numa conclusão. Mas o segurança de um shopping center, sim. Ele afirmava ter visto um cachorro enorme, correndo sobre as duas patas traseiras, cruzar o estacionamento do shopping na madrugada em que o ataque ocorreu. Para Felipe, um adolescente cuja maior diversão era ficar lendo teorias da conspiração na internet, aquela história era muito empolgante. E ficou 10 vezes mais interessante quando um homem foi atacado na noite seguinte. O homem voltava para casa tarde da noite quando foi atacado pela criatura. Por sorte, uma viatura da polícia passava ali por perto e escutou os gritos. O senhor foi socorrido, levado para o hospital com profundos arranhões no peito, dizendo que havia sido atacado por um lobisomem. Foi o suficiente para que o assunto se tornasse um dos mais comentados das redes sociais. Felipe não queria perder aquela oportunidade. Queria ver com os próprios olhos o suposto lobisomem. E, claro, fazer um vídeo que provasse a existência do bicho. Lucas riu da ideia do amigo. Lobisomem? Parece coisa do pessoal lá da roça. Ele havia passado 2 semanas na casa do avô, no interior, e lá as pessoas realmente acreditavam nesse tipo de coisa. Mas Felipe acabou conseguindo convencer o amigo a acompanhá-lo. Afinal, aquela seria a última noite de lua cheia do mês. Segundo fontes online, o lobisomem precisava ir até uma encruzilhada para se transformar. E bastou uma olhadinha no Google Maps para descobrir que perto dos locais dos ataques anteriores havia apenas uma encruzilhada. Os 2 garotos saíram de casa sem que ninguém percebesse e se esconderam com suas coisas atrás de uma árvore bem próxima à encruzilhada. Felipe traçou um círculo no chão com sal grosso. Ele havia lido que aquilo os protegeria do lobisomem. Ficaram aguardando pela meia-noite. Não se ouvia nada na estrada, apenas o ruído dos sapos e das rãs do mato. Lucas estava cansado. Ficar ali esperando era um saco. Deu um passo para fora do círculo para se alongar. Felipe advertiu. Falou que era quase meia-noite e que era melhor que ele ficasse na proteção. Mas Lucas não lhe deu ouvidos. O garoto disse que perto da fazenda do seu avô havia um homem que todo mundo dizia que era lobisomem. Era um sujeito realmente esquisito. Felipe teve a impressão de escutar um galho se partir no mato e escutou latidos de cachorro ao longe. Mais uma vez pediu para que o amigo voltasse para o círculo, mas Lucas não queria. Estava empolgado falando de suas férias. Sabe, no interior não tinha muita coisa para fazer. O sinal de celular mal pegava na fazenda. Então Lucas começou a observar o tal vizinho lobisomem. Só por curiosidade. Chegou até a seguir o homem pelo mato. Felipe estranhou aquela atitude do amigo. Ué, não era você que não acreditava em lobisomem? E Lucas respondeu: eu não acreditava, até receber o dom. O relógio de pulso de Felipe marcou meia-noite. E Lucas começou a se transformar. Bem ali, diante dos olhos do amigo. Seu corpo começou a se cobrir de pelos. Sua coluna se esticou dolorosamente. Mas o pior eram as feições, perdendo toda a humanidade, se tornando algo monstruoso, terrível, cruel. Antes de se transformar numa fera completa, Lucas deu um sorriso cheio de dentes afiados para o amigo. Você foi muito esperto em suas pesquisas, meu amigo. Acertou sobre as encruzilhadas, o horário, mas essa história do sal grosso...
Você não deveria acreditar em tudo que você lê na internet. Na manhã seguinte, mais corpos foram encontrados no mato.